Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a um podcast aqui em relação ao próximo Congresso CIT 2023. Eu sou o Dr. Vonei Barreto, médico, hematologista e professor aqui da Faculdade de Medicina do Unisalesiano. E junto com o meu colega Igor Pressotti, vamos falar um pouco sobre pesquisa clínica. E aí, Igor, se apresenta. Seja um prazer estar com você aqui. Olá, Vonei. Então, meu nome é Igor Pressotti, eu sou infectologista e professor aqui do Unisalesiano, e está sendo uma experiência muito interessante participar aqui desse Congresso CIT, e vamos lá. Isso aí, Igor. Então, o nosso propósito aqui, nesse primeiro podcast, depois a gente chamar até os colegas para assistir o seguinte, é falar sobre a pesquisa clínica. Especificamente, nós vamos falar, né, de pesquisa clínicas em seres humanos. Então, a gente lembrar dos estudos clínicos randomizados, aquela da pirâmide de evidência, quando a gente tem lá embaixo a opinião do especialista e lá em cima a revisão sistemática com meta-análise baseada em estudos clínicos randomizados. É muito interessante a gente estar falando disso hoje, porque a gente já tem um pouquinho de tempo de caminhada na medicina, e quando eu estava nas cadeiras da faculdade, o professor nos colocava durante algum tema, por exemplo, tinha um professor muito interessante que marca a gente, né? Um da endocrinologia, tem uns estudos clínicos de nanismo, de dar algum medicamento para crescimento. A gente olhava na publicação, né, do estudo clínico, via lá os nomes, a gente não via nome do Brasil participando disso, desses experimentos. E quando a gente agora tem essa mudança, o Brasil hoje, felizmente, os pacientes brasileiros, tanto do SUS quanto do privado, têm a oportunidade de participar desses estudos clínicos. E, Igor, como é que você vê isso? Como é que é esse estudo clínico nos seres humanos? Explica melhor um pouco aí pra gente. Então, Vonei, é interessante que as pessoas entendam que quando nós estamos falando do estudo clínico, a gente está falando dos estudos clínicos, a gente está falando no top do contexto mais importante e o contexto de maior qualidade científica dentre os estudos clínicos. E isso é muito importante que o Brasil esteja inserido, porque isso mostra que nós adquirimos uma competência e qualidade em desenvolver estudos. Quando você faz um estudo clínico, você tem que garantir algumas coisas: a segurança e a ética naquelas pessoas que estão participando do estudo e a qualidade das informações obtidas. Então, um estudo clínico feito em Araçatuba, ele vai ter que ter a mesma qualidade que um estudo clínico feito em Paris. A mesma qualidade que um estudo feito em Tóquio. Por quê? Porque os dados precisam ser comparáveis. Então, esse é o nosso maior desafio, né? Depois, futuramente, a gente vai falar sobre os desafios da construção de um centro de pesquisa clínica. Mas o que nós estamos aqui explicando é a importância disso, de você colocar o Brasil em pé de igualdade em qualidade de produção científica. Então, esse é um dos principais temas. E o segundo é que a população brasileira está sendo estudada. É muito comum a gente observar que alguns medicamentos funcionam em determinados grupos de pessoas, etnias, né? E não funcionam em outras, né? A gente tem o exemplo do captopril. O captopril é um medicamento super disseminado na população, só que ele não funciona muito bem em negros. Tem outros medicamentos que não funcionam muito bem em orientais. E se a gente não tem centro de pesquisas que estudem a população brasileira, a gente não vai saber se aqueles medicamentos que estão produzidos fora vai ter eficácia aqui. E também nós temos que
adaptar, a gente tem que adaptar não, a gente tem que considerar que as condições de saúde, as condições sociais, os recursos de saúde do Brasil são diferentes. Então, uma medicação que funciona muito bem nos Estados Unidos e que aquele paciente para usar tem que fazer 3 ressonâncias por ano, será que no Brasil isso é possível, isso é factível? Então, estudar se que aquele remédio, não só no seu quesito funcionamento, mas também no seu quesito a praticabilidade vai ser adequada ao Brasil. Então, é importantíssimo que nós estejamos inseridos nesse contexto, e aí entra a sua história de vida, Valdeir. Você falou, porra, na época que eu estudei, na minha época também, a gente ouvia falar dos professores citando estudos clínicos e nenhum era feito no Brasil. E hoje nós já temos uma realidade em transformação. Perfeito. Eu acho que é até bom você também trazer outro dado, Igor, até para os leigos, vamos assim dizer, que, eu vou participar de um estudo em seres humanos, então eu vou ser uma cobaia. Não é bem assim. Então, acho interessante você falar que nós temos fases de estudos, né? Então, nós temos estudo fase 1, fase 2, fase 3, e a perspectiva nossa aqui é falar mais dos estudos fase 3, que são aqueles estudos que levam às aprovações. A gente pensa em tecnologias. Pode ser um dispositivo para um implante de marca-passo novo, um novo tipo de stent e também medicamentos. Eu queria que você falasse um pouco dos estudos, resumidamente, fase 1, fase 2, fase 3, que a gente mostra a robustez da evidência, para que as pessoas possam entender que aqueles participantes da pesquisa, a ética, a segurança dele é muito considerada, porque a gente teve uma caminhada até o fase 3. A primeira coisa, quando nós vamos fazer um estudo clínico, a nossa preocupação é com a ética e segurança do paciente, né? Então, a gente, isso é crucial, né? O compliance dentro disso, todo o processo, isso daí é muito exigido. E esses estudos, quando nós estamos falando de pesquisa clínica, nós estamos falando da última fase, né? É a fase final, a fase de aprovação final, de elaboração final da bula. Então, lá na primeira etapa, a gente avaliou a segurança daquela droga, se aquela droga não vai, na hora que você dá para aquele paciente, porque existem estudos pré-clínicos e estudos clínicos. O estudo pré-clínico é aquele primeiro que você testa no vidrinho, né? E aí aquele vidrinho, vou testar um antibiótico. Olha, eu coloquei o bichinho junto com esse remédio e o bicho morreu. Falei, nossa, interessante, funciona, né? Agora vamos tentar num ser vivo. Aí você testa no animal. E aí naquele animal, tanto o animal não sofreu com essa medicação, quanto o animal melhorou com essa medicação. Falou, olha, dá para nós testarmos em seres humanos. Então, a partir daí, a gente entra na fase clínica dos estudos. E a primeira fase é dar aquela medicação para aquela pessoa, para ver se aquela pessoa vai ter segurança no uso, se vai ser utilizado, se ele não vai morrer, se ele vai ter muitos efeitos colaterais. Só que isso é feito lá atrás com um número restrito de pacientes. Depois da segunda fase, a gente tem que descobrir qual que é a dose que vai ser realmente eficaz, se realmente aquela medicação ela vai ser comparável com o que nós já temos, né? Então, a gente tem uma segunda fase do estudo. Só para acrescentar que a gente chama de dose máxima tolerada. Então, você vai ter nos estudos fase 2, que tem 2A, 2B, você vai fazer, são pacientes, então um vai usar 20 miligramas, outro vai usar 40, outro vai usar 60, outro grupo vai usar 80. Para quê? Para eu entender se a dose aumentando, eu posso dizer que a dose de 80, ela é tão eficaz quanto a de 40, só que ela dá menos eventos adversos do que a de 80. Então, para o estudo fase 3, ou seja, está tendo todo um perfil de segurança para eu colocar esse medicamento no estudo fase 3 que o Igor vai falar. Então, legal, o de 40 funciona tão bem quanto o de 80, mas tem menos evento adverso. Então, no fase 3, que vai ser a droga nova versus o comparador, já vai a dose de 40. A gente não vai correr o risco de colocar um paciente com uma dose de 80 que vai dar muito efeito colateral. Exato. Então, depois que a gente
usou, a gente viu que aquela droga é segura, a gente entendeu qual que é a dose adequada com menos efeito colateral, a gente já passou para a fase 1 e fase 2. Agora entra a fase 3, que é a fase dos centros de pesquisa clínica, que a gente está discutindo aqui, que é aquela fase que vai colocar aquela droga na vida real. A gente vai utilizar aquela droga na população do mundo todo, em vários centros do mundo todo, e a gente vai comparar com a melhor droga que existe no mercado, que está disponível para aquela doença. Então, se eu tenho um nódulo de mama, eu vou pegar metade dos pacientes e dar para eles a melhor droga para tratamento de nódulo de mama, que é o que a gente chama de placebo, só que não é placebo porque não é farinha, então é o comparador que nós chamamos. E do outro lado, na outra metade, eu vou utilizar a droga que eu tô estudando, né? Que já foi testada a sua segurança, já foi avaliada qual que é a dose adequada. E durante um período nós vamos acompanhar esse paciente em busca dos desfechos, que a gente chama. O que é esses desfechos? Eu vou saber, depois de tanto tempo, se teve melhora ou piora clínica, se caso o paciente teve muito ou pouco efeitos colaterais, se deu certo na nossa comunidade. E aí, a partir daí, na hora que essa droga se mostra mais eficaz do que a droga comparadora, que é a melhor droga, aí essa droga está aprovada para o uso e aí ela pode ser comercializada. Interessante que o paciente que foi alvo do estudo, esse paciente, mesmo depois do estudo terminado e essa droga está liberada para comercialização, ele não precisa ter que pagar por essa medicação, ele continua sendo seguido pelo estudo até o término do tratamento dele. E isso é bastante interessante porque ele sempre, aquela pessoa que está no estudo, ele sempre vai ter uma vantagem de estar ou recebendo o melhor tratamento possível ou a esperança de uma droga que seja melhor que ela. E muitas vezes o SUS, no seu hall de medicamentos disponível, por questões de preço ou por questões múltiplas aí, ele não tem essa melhor droga. Então, de qualquer maneira, aquela pessoa que entra no estudo, ele vira um paciente VIP, ele vira um paciente que ele está tendo acesso ao melhor tratamento disponível. Perfeito. O Igor trouxe um ponto muito relevante, que é o sujeito da pesquisa, aquela pessoa, ela está tendo benefícios, ela está contribuindo para novos medicamentos e deixar muito claro que nós não estamos inventando a roda, não é? Então a gente tem um histórico muito importante por conta dos crimes de guerra, que houve realmente, aquilo ali foi o começo do que se diria que era pesquisa clínica, e hoje a gente tem a declaração de Helsinki, a gente tem uma série de situações que protegem o paciente, inclusive a questão ética de você assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente, ele pode, qualquer momento do estudo, se ele quiser sair do estudo, ele pode sair também. E é interessante colocar que isso são tecnologias. Nós estamos falando em medicamentos, porque nessa área de pesquisa clínica, em seres humanos, estudos fase 3, a oncologia hoje, ela responde por mais de 70%, 80% desses estudos, mas nós também temos estudos em infectologia. Vocês, para lembrar todo o desenvolvimento das vacinas em relação ao Covid, que houve realmente um processo bem acelerado por conta da emergência, uma vez que os estudos clínicos, até uma droga desse estudo fase pré-clínico lá, do ratinho, até se chegar na população e estar aprovado, isso vai demorar em torno de 10 anos. Você viu que na Covid isso foi super rápido. Óbvio que hoje a gente já está tendo essa maior velocidade da hora que se descobre uma molécula até se chegar à aprovação. E quando o Igor fala está comercialmente, isso passa por um crivo das agências de tecnologias. Então, nós temos no Brasil a Anvisa. Então, primeiro é submetido isso sobre a Anvisa, para a Anvisa ver se aquele estudo ele tem desfechos que realmente são relevantes, como
curou ou não curou, que aí a gente fala que é de sobrevida global. Ficou bem sem doença por quanto tempo? Ou quanto tempo o paciente ficou sem doença até a doença voltar? Porque isso é importante. Se eu pego um paciente que está com uma doença terminal e ele tem mais 2 anos de vida, isso muda. Só para vocês terem uma ideia, no melanoma, por exemplo, que é uma doença de pele agressiva, anteriormente você tinha ou localizado que você tirava, ou você vivia 6 meses. Hoje nós temos novas terapias, as imunoterapias no melanoma e em outras doenças, que o paciente está aí 5, 6 anos vivo. Então isso realmente é uma mudança de paradigma que só veio por conta da pesquisa clínica. Então a gente vai também colocar isso mais no segundo podcast, né, Igor? Mas para eles entenderem que existe toda uma construção de ciência, né? É lógico que a gente vai falar sobre o centro de pesquisa como isso, os recursos para isso, que são muito recursos, né? Ou seja, de cada 5.000 moléculas que você investiga, uma chega até o fase 3, isso gera um custo que muitas vezes o Brasil, por exemplo, a FAPESP, se vocês forem ver a questão de não tem recurso, a gente está até com a situação do CAR-T, a gente pode falar depois, uma terapia celular de alto custo, que nós temos a USP Ribeirão Preto com um projeto para o SUS, para fazer esse estudo no SUS, e que trará benefícios. Mas quando você precisa de alguma agência de fomento para que isso aconteça, é o que a gente vai falar mais depois. Então, só finalizando, e vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Quando surgiu a ideia, né, a gente, num café, né, eu e o Volney, nós começamos a conversar sobre a nossa experiência em centro de pesquisa, e o Volney ainda ajudando a criar projetos, centros de pesquisa em outras cidades, a gente virou e falou, vamos fazer uma aqui. O primeiro passo que a gente deu foi entrar em contato com o Salesiano e falar, precisamos conversar com o comitê de ética, porque tudo no centro de pesquisa, na pesquisa clínica, tem que ter esse fundamento. A ética em pesquisa tem que estar muito consolidada, então, e tudo começou por aí. Foi sentar com o coordenador da universidade e falar, olha, estamos com essa ideia, mas a gente precisa desse pilar, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. E foi a partir do momento que isso estava bem azeitado, bem estruturado, bem tranquilo, que a gente começou a dar os próximos passos. Então, é isso que a gente pode contribuir nesse momento, que é a possibilidade da gente ter um centro nessa região, né, que vai mudar a cara da região, vai colocar o Unisalesiano e Araçatuba no mapa da pesquisa clínica mundial, e com a certeza que ela foi construída com esse pilar, que é o pilar da ética. Então é isso. Muito obrigado, acho que é isso que a gente queria dizer para vocês. Eu gostei. E convidar, né, Igor, para o próximo podcast, que a gente vai falar especificamente do centro de pesquisa, o que é a estrutura de um centro de pesquisa, o que é que a gente projeta, quais são os desafios, Araçatuba e região e seus desafios. Quais são os desafios, como é que a gente vai fazer. Então, muito obrigado a todos. Obrigado.